Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. E como prometido, eu estou trazendo para vocês uma consideração detalhada sobre a questão da filiação da Organização das Testemunhas de Jeová junto da ONU. Eu peguei aqui o site forjehova.org, né, ou 4jehova.org. Eu vou deixar o link para vocês, nós vamos fazer a leitura aqui, né, porque eu escolhi o site aqui, porque esse site tem muitas informações sobre essa questão e está tudo organizadinho de uma forma assim inteligível. Eu vou fazer a leitura, algumas considerações, depois vou apresentar a carta para vocês, o documento oficial da ONU, do DPI, né, que é o Departamento lá de Informações e Publicidade, alguma coisa assim, né, da ONU, para vocês chegarem à conclusão por si mesmos, se existe ou não base para falar que a Organização das Testemunhas de Jeová foi fez parceria ou não com a ONU, né? Durante das décadas aí de 90 até o ano 2000. Vocês vão ver aí que chegou um momento que a ONU ficou tanto saco cheio que ela teve que fazer essa carta e pediu para quem pegar, para compartilhar, porque eles não podiam mais ficar dando atenção para tanta gente perguntando a mesma coisa. Isso para vocês verem o nível que chegou, tá certo? Então, pessoal, eu vou deixar o link desse site na descrição. Quem quiser uma cópia do documento em inglês do DPI, por favor, manda um e-mail para mim. Vou deixar o e-mail também na descrição desse vídeo. Então, antes da gente seguir aqui, por favor, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que essa informação chegue a outras pessoas. Na descrição desse vídeo tem também ali outros links que vão dar acesso a você a meus livros digitais que eu tenho sobre seitas destrutivas e também sobre a questão ali de ter inteligência emocional e se livrar de crenças limitantes. Dê uma olhadinha nesses links também, acesse esses livros para que você venha cada vez mais crescer e entender como é que você pode se livrar, né, de crenças limitantes, desenvolver a sua inteligência emocional e nunca mais ser dobrado por uma seita destrutiva. Então os links estão todos aqui na descrição desse vídeo, tá bem, pessoal? Então vamos começar a nossa consideração no site aí For Jehovah. Então o tema, né, da matéria deles é o seguinte: a Torre de Vigia e as Nações Unidas. A Torre de Vigia e as Nações Unidas. A Torre de Vigia termina com a sua associação de 10 anos com as Nações Unidas após exposição pública. Por muitos anos, a Torre de Vigia tem ensinado que as Nações Unidas é a atual forma da imagem da fera do livro de Apocalipse, Revelação. A publicação de 1963 da Sociedade Caiu Babilônia Grande, o Reino de Deus já domina, declara o seguinte nas páginas 593 e 594. Tá aí, né, para vocês fazerem a leitura e acompanharem aqui comigo. O sétimo poder mundial é o principal promotor e apoiador das Nações Unidas, a atual forma da imagem da fera. Mais um pouquinho aqui à frente. As Nações Unidas, aqui, né? As Nações Unidas têm como membros o sétimo poder mundial. Visto que esta moderna fera, a cor de escarlate, é a imagem de um leopardo com manchas do mar, agora ascendeu do abismo e está fora desde 1945. A Bíblia mostra que o que fará a seguir será ir para a destruição. Então, estou falando aqui, né? Depois vocês podem pausar e fazer a leitura do parágrafo completo dessa publicação. Fala claramente aí que as Nações Unidas são a fera cor de escarlate do livro do Apocalipse, do livro de Revelação ali no capítulo 17. E aí continua. Contudo, por 10 anos, de 1991 até outubro de 2001, uma década, a organização Torre de Vigia esteve associada com as Nações Unidas como organização não governamental, ONG. Prova da associação da Torre de Vigia com as Nações Unidas como ONG pode ser encontrada nos seguintes documentos.
O primeiro documento é a Carta das Nações Unidas, datada de 11 de outubro de 2001, descrevendo a associação da Torre de Vigia de Bíblias e Tratados com o Departamento de Informação Pública, o DIP das Nações Unidas. E esse documento declara o seguinte: que documento é esse? O documento é esse aqui. Deixa eu ver se eu clicando aqui. Exatamente. Esse é o documento, pessoal, que confirma a filiação. Está em inglês. Vocês podem aí pausar, fazer um print, depois jogar numa inteligência artificial e traduzir. Mas nós vamos mostrar para vocês aqui a tradução já efetuada. Eu quero que vocês façam por si mesmos para vocês comprovarem. Depois eu vou deixar para vocês aqui também o e-mail desse departamento da ONU. E se você estiver duvidando que esses documentos é verdade ou não, tira um print, manda lá para a ONU e pergunta: ó, esses documentos aqui são verdadeiros? Se não for, você pode voltar aqui, me procurar no e-mail também, que vai ficar aqui na descrição, e falar para mim: Ricardo, eu pesquisei lá, passa para mim a cópia do e-mail que você recebeu da ONU confirmando e falando que é mentira minha, tá certo? Fica combinado assim para a gente chegar em definitivo sobre o que é verdade ou não a respeito disso? Acho que fica bem interessante assim, né? Então vamos lá. Está escrito assim naquele documento: a quem possa interessar. Recentemente, o departamento tem recebido inúmeras questões relativamente à associação da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Nova York com o Departamento de Informação Pública, o DIP ou DPI. Esta organização requereu a associação com o DPI em 1991 e foi permitida a associação em 1992. Ao aceitar a associação com o DPI, a organização aceitou preencher os critérios para a associação, incluindo apoiar e respeitar os princípios da Carta das Nações Unidas e o compromisso de usar recursos para conduzir um eficaz programa com seus membros e a um público mais amplo acerca das atividades da ONU. Então, ela não fez uma simples afiliação, ela se dedicou à ONU, entendeu? Aceitou os critérios da ONU para ser associada. Em outubro de 2001, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Nova York requereu o término da sua associação com o DPI. Após este pedido, o DPI tomou a decisão de desassociar a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Nova York em outubro de 2001. Então a organização foi desassociada da ONU. Gosta de desassociar todo mundo, né? Foi removida da ONU, né? Podemos dizer assim agora. Nós apreciamos o vosso interesse no trabalho das Nações Unidas. Sinceramente, vosso Paul Heffel, não sei como é que lê isso aí, chefe da seção de ONG do departamento do DPI. Então, pessoal, essa é a tradução dessa primeira carta. Só que não parou por aí, porque o pessoal começou a mandar carta lá para a organização e perguntando se isso aí era verdade. A organização, sabe o que fez? Foi lá e mandou uma carta falando que eles estavam lá associados só para ter acesso à biblioteca da ONU. Só que isso é uma baita de uma mentira. Porque para ter acesso à biblioteca da ONU, ninguém precisa afiliar. Você pode fazer, desde aquela época, você pode pesquisar livremente através do site, indo lá pessoalmente, se tiver oportunidade. Não precisa de afiliação. Qual o objetivo da organização em se afiliar à ONU, sendo que para fazer o que ela falou que fazia, não precisava de afiliação? Vocês estão vendo? E também não importa como é que você quer fazer uso de ferramentas disponíveis naquele personagem que você identifica que vai para a destruição, que é a fera cor de escarlate do capítulo 17 do livro de Revelação. Vocês não conseguem enxergar o tamanho da hipocrisia que é isso, não? Inventando desculpa. Tá, eu já estou falando assim porque sempre vai vir um chupa-dedo aqui, né? Uma testemunha de Jeová calorosa, né? Que não faz a devida pesquisa, querer justificar o injustificável. Não tem justificativa. Você vai lá e apresenta lá um personagem como sendo uma parte negativa, condenada na Bíblia, e você vai tirar proveito das coisas que esse personagem oferece. Que coisa mais bonita, né? Que hipocrisia, não é? Então continua aí, ó. O segundo documento é um arquivo da página 334 do livro
de ONGs das Nações Unidas, onde a Sociedade Torre de Vigia está listada como associada com o DPI das Nações Unidas. A terceira fonte é uma lista de reportagens jornalísticas do jornal britânico The Guardian. Pessoal, e é aqui que eu queria chegar com vocês. Até o jornal The Guardian, um jornal mundialmente famoso, noticiou essa questão. O The Guardian tá mentindo? Puxa vida, gente, ó, é complicado, viu? Eu vou clicar no link aqui para vocês verem a matéria do The Guardian. Vamos colocar lá para traduzir para o português e vocês vão ver. A matéria tá aí, ó. Se vocês entrar no site aí, no For Jehovah, que eu vou deixar o link para vocês, vocês vão ter acesso ao conteúdo completo, como eu estou mostrando para vocês aqui. Tá vendo aí? Tá aí, ó. Tá aí. Deixa eu ver aqui. Eu farei isso mais tarde. Tá aí, ó. Segundo o The Guardian, né, seita é acusada de hipocrisia por associação com organização que ela demonizou. As Nações Unidas estão sendo solicitadas a investigar por que concederam status de associado às Testemunhas de Jeová, a seita cristã fundamentalista sediada nos Estados Unidos, que a considera a besta escarlate prevista no livro de Apocalipse. Membros descontentes do grupo de 6 milhões de pessoas naquela época, né, que tem 130 mil seguidores no Reino Unido, acusaram o órgão dirigente das Testemunhas de Jeová de hipocrisia ao aceitar secretamente vínculos com uma organização que eles continuam a denunciar em termos apocalípticos. A própria ONU admitiu ontem que ficou surpresa que a seita, cujo nome formal é Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Nova York, tenha sido aceita em sua lista de organizações não governamentais nos últimos 10 anos. Um ex-membro disse: há uma inconsistência gritante entre a frequente representação da ONU como uma organização maligna pela Watchtower Bible and Tract Society e suas tentativas nos bastidores de obter favores dessa organização. Se membros individuais soubessem de qualquer vínculo formal, ficariam arrasados. E foi isso, por exemplo, que aconteceu comigo quando eu fiquei sabendo disso. Fiquei arrasado. De forma alguma, a Sociedade Torre de Vigia poderia ser considerada como compartilhando os ideais da Carta da ONU, a menos que você supunha que a destruição da ONU por Deus seja consistente com essa carta. As testemunhas de Jeová, mais frequentemente encontradas por não membros quando tentam fazer conversão porta a porta, já enfrentaram acusações de má fé antes. E aí vai descrevendo, né? Vai descrevendo aí as hipocrisias da organização. Eu não quero ficar lendo tudo, pessoal, porque eu quero que vocês façam a pesquisa completa por si. Eu só estou dando aqui, ó, como é que diz aqui? Uma palhinha, incentivando você a fazer a sua pesquisa. Vamos voltar lá e ver o outro link, a outra matéria do The Guardian, também em português. Vamos colocar lá. Vamos lá. Testemunhas de Jeová, mais uma vez, eu farei isso mais tarde. Testemunhas de Jeová hipócritas abandonam o vínculo secreto com a ONU. Veja que o The Guardian pegou pesado, porque a hipocrisia, gente, é muito grande. É muito evidente. As testemunhas de Jeová se desfiliaram às pressas das Nações Unidas poucos dias depois de uma reportagem do The Guardian, na qual membros acusaram a seita de hipocrisia por apoiar uma organização que ela havia denunciado repetidamente em particular. Após o artigo publicado na última segunda-feira, a hierarquia da organização sediada em Nova York antecipou-se a uma investigação da ONU ao concordar em dissociar as testemunhas de Jeová de uma organização que ela considera ser a besta escarlate mencionada no livro de Apocalipse. A Sociedade Torre de Vigia, aí fala que é a repetição daquela mesma informação. As organizações reconhecidas devem demonstrar que compartilham os objetivos da ONU. Mas os anciãos dizem às testemunhas que devem considerá-la uma coisa repugnante aos olhos de Deus e do seu povo, por supostamente aspirarem à dominação mundial como Babilônia Grande, a besta do Apocalipse.
E aí você pode depois fazer a leitura, né, da matéria. Ó, naquele dia, né, naquela época que foi lançada essa matéria, olha a notícia, ó. Até anteontem, 356 postagens oficiais, 325 fóruns discutindo o artigo e suas revelações, com testemunhas de Jeová nos Estados Unidos, exigindo ver cópias do jornal. Então o pessoal estava desesperado porque queria ver, né, a hipocrisia da organização das testemunhas de Jeová. Muito bem. Aí vai ter o que é uma ONG, né? A organização se identificou como uma ONG para ter associação, né, com a ONU. O que é uma ONG segundo a ONU? Uma organização não governamental. É não lucrativa e consiste num grupo de cidadãos voluntários que estão organizados a nível local, nacional ou internacional para tratar de assuntos em apoio do bem público. Cerca de 1.500 ONGs com fortes programas de informação sobre assuntos de interesse à ONU estão associadas com o Departamento de Informação Pública, o DPI ou DIP, estreitando os valiosos laços da ONU a pessoas de todo o mundo. O DPI ajuda estas ONGs a ter acesso e a disseminar informação sobre assuntos em que as Nações Unidas estão envolvidas, para que o público possa entender melhor os alvos e os objetivos da Organização Mundial e apoiar o seu trabalho. Tá vendo? A organização aceitou fazer parte disso. Não adianta testemunha de Jeová. Não adianta. Como é claramente declarado, de modo a sociedade Torre de Vigia estar associada com a ONU como ONG, a organização estava obrigada a disseminar informações acerca dos objetivos da ONU. Ou seja, ela tinha que fazer alguma matéria que relacionava com a ONU. E você vai ver diversas coisas nas revistas dessa época que tem informações sobre isso. Quer ver, por exemplo, aqui está falando, ó. Contudo, publicamente a sociedade tentava cumprir com a política da ONU de apoio por publicar artigos positivos acerca das atividades das Nações Unidas e promover sua agenda na sua revista Despertar, que era distribuída ao público em geral, tão tarde quanto julho de 2001. Este artigo positivo declara, aqui tem a citação da Despertar de 22 de julho de 2001, onde a organização cita a ONU de forma positiva. Olha lá, Ano Internacional dos Voluntários. Tá vendo? Dando publicidade à ONU dentro das próprias publicações. E o que acontece com a gente? A gente nunca enxergava isso, né, pessoal? Porque cegos, né? Quando a gente tá cego por uma seita, por uma organização religiosa, a gente fica retardado. E mesmo que as pessoas falem pra gente que a gente tá errado, que a gente não tá enxergando, a gente não aceita, porque a gente tá retardado. É só quando a gente reconhece que a gente está retardado é que a gente vai lá e dá os passos para abrir os olhos e ver com clareza o que está acontecendo. Certo? E aqui é a carta onde a organização responde os irmãos. Olha só. Olha só que é a carta que a organização respondeu para os vários irmãos que estavam, né? Pois quando vocês estiverem fazendo a sua pesquisa por si mesmo, você vai clicar aqui, você vai ver a carta em inglês, ó. Tá vendo? Carta em inglês. A carta tá em inglês para você ler. Né? Quem sabe ler em inglês, né? Devidamente o nome do irmão ali apagado. Mas o teor da carta é esse aí. O nosso propósito, ao nos registrarmos no Departamento de Informações Públicas como ONG em 1991, foi para ter acesso à pesquisa de material disponível sobre saúde, ecologia e problemas sociais nas instalações da Biblioteca das Nações Unidas. Não precisa de se filiar como ONG para ter acesso a essas informações. Isso aqui é mentira da Organização das Testemunhas de Jeová. E eu falo com todas as letras. Eles tentaram mentir para o irmão que pediu informação nessa carta aí. Eles tentaram mentir. Depois nós vamos mostrar para vocês que a própria ONU fala que não precisa ser uma ONG para ter acesso a essas informações. Nós temos usado a biblioteca por muitos anos antes de 1991, mas tornou-se necessário que nos registrássemos como ONG para continuar a ter acesso. Papéis de registro, está escrito em português de Portugal, viu, gente? Registro, registrássemos, não tem o R aqui, viu?
Papéis de registro preenchidos com as Nações Unidas que temos em arquivo não contêm declarações que conflitam com nossas crenças, com nossas crenças cristãs. Contudo, o critério para associação de ONGs, pelo menos em sua última versão, contém uma linguagem que não podemos subscrever. Quando compreendemos isso, imediatamente retiramos nosso registro. Nós agradecemos que este assunto foi trazido à nossa atenção. Gente, as testemunhas de Jeová, sem brincadeira, mano. Depois que você vê isso aqui, você continuar acreditando nessa organização, tava lá, acabou de confirmar que tava ali bebendo da fonte, né, da fera cor de escarlate. Eles admitem que estavam lá, mas tentam inventar uma desculpa, como se qualquer desculpa valesse alguma coisa. É o que eu já disse, gente. Como é que você vai se associar e obter informações da fera cor de escarlate que está encaminhada para a destruição? Você que é testemunha de Jeová nova, recente aí, você não sabe nem o que é estudar o livro de Revelação, Apocalipse. Você não sabe, a organização não explica mais essas coisas. Sabe por quê? Para você não ficar pesquisando, indo a fundo, talvez pesquisar na internet, saber alguma coisa, e isso aqui aparecer na tua cara. E aí levar você a abandonar a organização. Né? É complicado, viu? Primeira desculpa, acesso à biblioteca. Aí, vocês podem fazer depois aí, gente, a leitura detalhada, tá? Porque assim, ó, é cansativo ter que estar falando sobre isso aqui novamente. A segunda desculpa, novo critério. Depois ainda falou que tinha um novo critério que a gente viu, eles não podiam subscrever, então por isso que eles pediram, né, a dissociação. Ó. Então temos aí todos os dados aí que vocês depois podem fazer a sua própria pesquisa, certo? E aqui, pessoal, deixa eu só entrar aqui, porque essa carta, né, a carta oficial, isso aqui é o que é uma ONG, segundo a própria ONU, aí a carta, mais uma vez da ONU, detalhando novamente, sabe? E é complicado, viu? Deixa eu ver esse outro aqui. Temos aí a explicação, né, sobre o departamento aí da ONU. Vocês vão clicar, pode baixar, jogar numa inteligência artificial e pedir para fazer a leitura. Aí nós temos aí, essa aqui, ó, é o link de onde está o documento final, porque a ONU ficou tão cheia do pessoal pedindo informação sobre isso, que ela produziu um outro documento, que é esse documento aqui, completo com tudo. Tá? Eu tenho ele aqui, esse documento. Esse documento é do DPI, das ONGs lá das Nações Unidas, o departamento aí que nós vimos aí de informação. Vocês podem pegar esse documento, eu passo para vocês, quem quiser, manda um e-mail lá para a ONU e pergunta se esse documento é verdadeiro ou não é. Eu dou a minha cara a tapa para vocês aqui. Se não for, eu tô aqui. Vocês fazem o que vocês quiserem. Tá certo, gente? Porque assim, ó, tá aí. O que eu fiz aqui pra gente poder entender o que está escrito nesse documento, que é a parte mais importante? Eu joguei ele no chat GPT. Eu joguei ele no formato PDF e no formato PDF ele não conseguiu fazer a tradução. Vocês estão vendo aqui. Aí ele pediu a opção de eu fazer por a imagem, em formato de imagem mesmo. Eu joguei a primeira página, depois a segunda página, e esse aqui agora nós vamos fazer a leitura completa para vocês, que é onde eu queria chegar, que é a carta final da ONU sobre esse assunto. Então vamos fazer a leitura? E depois eu passo para vocês tanto o PDF como as duas imagens da carta para vocês jogarem aí no chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial para você fazer a tradução. Se tá duvidando, e aí vai estar o e-mail, tá vendo? Ó, do DPI, possivelmente é esse aí ainda, vocês podem mandar para lá ou o que está lá no site da ONU. Aprendam, gente, a usar a massa cinzenta de vocês, a fazer as pesquisas, para que você chegue à conclusão por si mesmo e depois não fala, não, isso aí é mentira de apóstata.
Faça a sua pesquisa, seja uma pessoa honesta, sincera, né? Que analisa todos os lados de uma questão antes de emitir uma opinião. Então vamos lá, ó. A tradução da carta. Departamento de Informações de Informação Pública, seção de ONGs, Nações Unidas, o e-mail deles, 4 de março de 2004. A quem possa interessar. Vamos lá, deixa eu tomar um fôlego aqui, porque eu estou falando muito rápido, que eu não quero que esse vídeo fique longo, mas não tem jeito, fica longo. A quem possa interessar. Recentemente, a seção de ONGs tem recebido diversas perguntas a respeito da associação da Watchtower Bible and Tract Society of New York com o Departamento de Informação Pública, o DPI. Essa organização solicitou sua associação com o DPI em 1991 e teve a sua associação concedida em 92. Ao aceitar a associação com o DPI, a organização concordou em atender os critérios exigidos para a associação, incluindo o apoio e respeito aos princípios da Carta das Nações Unidas e o compromisso com meios eficazes de conduzir programas de informação junto aos seus públicos e a uma audiência mais ampla sobre as atividades da ONU. Em outubro de 2001, o representante principal da Sociedade Torre de Vigia junto às Nações Unidas, dá até o nome da pessoa, Geoff Anelli, solicitou o encerramento da associação com o DPI. Após esse pedido, o DPI tomou a decisão de desassociar a Sociedade Torre de Vigia a partir de 9 de outubro de 2001. Informamos que é política do Departamento de Informações Públicas das Nações Unidas manter confidenciais as correspondências entre a ONU e as ONGs associadas ao DPI. No entanto, segue abaixo o parágrafo incluído em todas as cartas enviadas às ONGs aprovadas para a associação. Vejam só o que a ONU passou para a organização e que eles deveriam se comprometer, né, a cumprir. O principal propósito da Associação de Organizações Não Governamentais, ou ONGs com o DPI, né, das Nações Unidas, é a distribuição de informações com o objetivo de aumentar o entendimento público sobre os princípios, atividades e conquistas das Nações Unidas e de suas agências. Consequentemente, é importante que mantenham o DPI informado sobre o programa de informações da sua organização no que diz respeito às Nações Unidas, incluindo o envio de exemplares de suas publicações relevantes. Anexamos um folheto sobre as Nações Unidas e as organizações não governamentais, que fornecerá mais informações sobre o relacionamento entre a ONU e as ONGs. Vocês observaram? A organização concordou em se afiliar às Nações Unidas e fazer propaganda positiva sobre as Nações Unidas. Tanto é que nós vimos a citação lá na revista Despertar que você viu aí no site. Você pode entrar lá no site da organização e ver se essa citação está lá ou não. Se é que eles não removeram do site, né, do JW, essa Despertar porque tem isso aí. Tá certo? Faça a sua pesquisa. Além disso, os critérios que ONGs se associem ao DPI, além disso, os critérios para que ONGs se associem ao DPI incluem que a ONG compartilhe os princípios da Carta da ONU, que atue exclusivamente como uma entidade sem fins lucrativos, que demonstre interesse nas questões da ONU e capacidade comprovada de atingir públicos amplos ou especializados, como educadores, representantes da mídia, formuladores de políticas públicas e a comunidade empresarial. E aí nós pulamos para a tradução aqui da página 2. Vamos lá. Mais um dos objetivos. Ter o compromisso e os meios para conduzir programas eficazes de informação sobre as atividades da ONU, por meio da publicação de boletins informativos, boletins e panfletos, organização de conferências, seminários e mesas redondas e mobilização da cooperação da mídia. Aí continua aqui. Esperamos que compartilhe essas informações com seus colegas interessados. Vejam só. Pois não temos condições de responder ao grande número de solicitações repetidas sobre a Sociedade Torre de Vigia, que estão sendo encaminhadas aos nossos escritórios. Agradecemos seu interesse no trabalho das Nações Unidas. Viram aí? Pessoal, será que eu preciso falar mais alguma coisa? Está comprovado para vocês aí que a organização se filiou à ONU. Só não enxerga quem não quer.
Vamos fazer mais uma pesquisa aqui? Deixa eu fazer aqui pelo próprio... Vai ser pelo chat GPT não. Carta da ONU comprovando filiação. Vamos ver? Vamos ver o que aparece. Veja aí. Aí nós temos a IA própria do Google. Olha o que ela fala. A Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, que hoje são as Testemunhas de Jeová, esteve associada ao Departamento de Informação Pública da ONU, mas posteriormente dissociou-se oficialmente, alegando que a associação se destinava apenas a facilitar o acesso às instalações da ONU, o que é uma mentira, conforme é comprovado na matéria que nós consideramos. Para comprovar essa associação e dissociação, pode-se procurar no site da ONU pela informação de que a Sociedade Torre de Vigia estava registrada como organização não governamental e posteriormente pela Carta Oficial de Dissociação. No entanto, é importante notar que a ONU não mantém uma lista completa de todas as organizações não governamentais que se associam à ONU. Para obter uma carta oficial da ONU comprovando a filiação da Sociedade Torre de Vigia, pode-se consultar o arquivo da ONU. A ONU mantém um arquivo histórico de organizações não governamentais, mas pode ser difícil encontrar uma carta específica para a Sociedade Torre de Vigia. Pode ser necessário solicitar o acesso aos arquivos da ONU. Fazer o pedido lá na ONU por e-mail, como eu falei para vocês. Procurar em fontes alternativas. Algumas fontes alternativas, como Wikipédia, podem conter informações sobre a associação. Entrar em contato com as Testemunhas de Jeová. Passa uma... irmão, você está com dúvida? Melhor ainda, ó. Fala, seu irmão, escreve uma carta lá para Betel e pergunta se eles estiveram ou não afiliados, que você escutou falar sobre isso, que você viu a matéria no jornal The Guardian sobre isso, 2 matérias no jornal The Guardian expondo a hipocrisia da organização nesse assunto relacionado à ONU. Gente, eu espero sinceramente, né, que com isso aqui você tenha chegado agora à conclusão por si mesmo do que está acontecendo. Agora vamos fazer uma pesquisa aqui no chat GPT. Alguma vez se filiaram. Vamos ver, eu nem testei isso antes, hein, gente? Eu estou fazendo agora. Vocês podem ver aí. Vamos ver. Sim, as Testemunhas de Jeová, por meio da sua entidade Sociedade Torre de Vigia, estiveram filiadas como ONG associada ao Departamento de Informações Públicas, o DPI da ONU, de 92 até 2001. Esse fato causou bastante polêmica porque por muitos anos a liderança das Testemunhas de Jeová condenou fortemente qualquer envolvimento com a ONU, chamando-a de parte da imagem da besta descrita no livro de Apocalipse, um símbolo do poder político mundial, que, segundo a sua interpretação, será destruída por Deus no Armagedon. E aí, a gente pega o livro de Revelação, se alguém acompanha o meu canal aqui, viu um vídeo que eu fiz, mostrando eles criticando as outras religiões por estarem participando no Ano Mundial da Paz da ONU, que estavam ali filiados na ONU praticando o ecumenismo. Aí a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados vai lá e faz o quê? Vira parceira associada da ONU, com desculpas esfarrapadas. Fatos documentados. Em 1992, a Watchtower se registrou como ONG associada ao DPI da ONU. Essa associação exigia a aceitação dos compromissos ou dos princípios da Carta das Nações Unidas e apoio aos objetivos da ONU. A associação foi encerrada em 2001 após denúncias públicas feitas por ex-membros e pesquisadores religiosos que expuseram o registro. Após a exposição, a própria ONU confirmou que a Sociedade Torre de Vigia havia solicitado a desfiliação da ONU. Declaração da ONU. Tá aí, ó. Em resposta aos questionamentos públicos, a ONU declarou em carta que a Watchtower esteve associada com a ONG como ONG e que, para manter esse status, deveria apoiar os princípios da Carta das Nações. Reação das Testemunhas de Jeová. A organização alegou que o registro foi apenas para ter acesso à biblioteca da ONU, algo que muitos críticos consideram uma justificativa fraca, já que esse acesso não exigia filiação como ONG associada. Exatamente. Muitos membros ficaram chocados ao saber da filiação,
considerando o histórico da organização de condenar envolvimentos com instituições políticas. Esse episódio ainda é bastante debatido entre ex-membros e pesquisadores. Para muitos, é um exemplo claro da hipocrisia institucional, enquanto outros tentam relativizar a situação. Você gostaria de um roteiro, um artigo abordando esse tema com linguagem acessível e envolvente para seu canal ou e-book? Como ele já está acostumado com as minhas pesquisas, né? Ele já até me pediu, quer fazer um e-book sobre isso? Olha que eu vou até fazer, hein, chat? Vou criar um e-bookzinho sobre isso aí, deixar mais detalhado, colocar essas informações aí e fazer um documento, deixar disponível para todo mundo que quiser. Boa sugestão, chat. Vamos trabalhar para isso. Gente, ó, eu cheguei ao final do vídeo aqui, já ficou longo pra caramba. Agradeço se você ficou comigo aqui até o final. Por favor, curta, comente, compartilhe. Não esqueça de acessar os links que eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo. O link do site onde a gente fez a pesquisa, o link com meus livros que eu escrevi aí sobre seitas destrutivas, né, como se identificar, como se livrar, né, das seitas destrutivas com inteligência emocional, e o meu outro livro sobre crenças limitantes. Por favor, curtam, comentem, compartilhem, acessem os links, conheçam as matérias para que vocês também consigam se desenvolver cada vez mais. Gente, não dá para fazer nos mínimos detalhes tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Até esse tempo aqui que eu tô com vocês já deu 36 minutos. E eu ultimamente não fico editando nada meus vídeos, uma coisinha ou outra só de edição que eu faço, para a coisa já ficar um pouquinho mais dinâmica. Vocês viram que eu cortei introdução, conclusão, vai do jeito que tá, que é para vocês aí terem acesso, né, à informação de uma forma mais prática e detalhada. Então espero que esse seja o meu vídeo final sobre isso. Vou deixar ele até lá no canal como o vídeo principal do canal para quem quiser, quando entrar no meu canal tá lá, tá bem? Gente, mais uma vez, muito obrigado e lembrem-se sempre, livrem-se de crenças limitantes. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.